eu quero pregar uma mensagem nessa noite que tem o seguinte título: Esse deserto não vai te engolir. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Pule para o 20, por favor. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Depois de 430 anos no Egito, finalmente o povo de Deus agora estava caminhando em direção à terra prometida. Para se imaginar que eles estavam muito felizes, a alegria era muito grande, mas o desafio que estava diante deles também era muito grande. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, diz que aquele deserto era grande e terrível. Havia ali serpentes ardentes e escorpiões. Uma terra seca, sem água. Ou seja, a parada que estava ali diante deles era muito dura. E eles teriam que enfrentar esse deserto com suas famílias. Crianças, mulheres grávidas, idosos, tudo grupo de risco, né? Havia 600 mil homens, diz Números, capítulo 11, versículo 21. A partir desse número, a gente chega a um total de mais de 2 milhões de pessoas. Evidente que eles estão fazendo muitas perguntas. Como que eles vão conseguir atravessar o deserto, um lugar tão inóspito, com aquela montoeira de gente? Que caminho, que rota eles fariam entre o Egito e Canaã? Uma decisão errada nesse sentido poderia produzir uma grande catástrofe. Todo aquele povo poderia morrer de fome ou de sede. As crianças, os de colo, as pessoas mais fracas, facilmente poderiam morrer de insolação. Havia ameaças naturais por todo lugar naquele deserto. E eles ainda teriam que enfrentar inimigos que certamente eles encontrariam pelo caminho. Ou seja, o perigo seria uma companhia constante durante aquela jornada. E se dependesse deles, da força deles, da capacidade deles, aquela jornada estava fadada ao fracasso. Por isso que Deus intervém de uma maneira nova, surpreendente. O versículo 21 do texto que lemos diz que Deus manda uma nuvem para estar diante deles. Uma coluna de nuvem durante o dia, que à noite virava uma coluna de fogo. Uma nuvem sobrenatural guiando-os pelo deserto. Mais à frente, Êxodo 40 diz que essa nuvem vai cobrir o tabernáculo. Ela se torna o símbolo da presença de Deus no meio daquele povo. A Bíblia usa uma palavra Shekinah, no hebraico, que significa presença, habitação, glória. Números capítulo 9 diz que aquela nuvem passou a determinar todos os deslocamentos deles. Se ela parasse, eles paravam. O tempo que ela ficasse ali, eles ficariam sob a nuvem. Se ela se levantasse, então eles começavam a desarmar suas barracas. E à medida que ela se movimentasse, todos, desde o mais novo ao mais velho, todos deveriam seguir aquela nuvem sem pestanejar. A sobrevivência deles naquele deserto dependia de estar sob a nuvem. A rotina, a programação era o tempo da nuvem. O caminho deles seria o caminho da nuvem. Há algumas mensagens aqui que falam a nós como igreja nesse deserto que enfrentamos. Primeiro,
essa nuvem nos fala que Deus está nos guiando pelo deserto desta vida. O caminho que eles estavam seguindo não era o caminho natural. Porque a lógica vai nos dizer que o melhor caminho seria o mais curto. Ou então o caminho que os levasse para bem longe do Egito o quanto antes. Mas o caminho que eles estavam trilhando não era nem o mais curto, nem os estava levando para longe do Egito. O versículo 17 diz que aquela rota era mais longa. E o versículo 18 diz que Deus está fazendo com que eles fiquem rodando ali próximo às fronteiras do Egito. O Êxodo 14, o capítulo 14 de Êxodo, é mais claro ainda. Diz que Deus manda-os voltar um pouco. A tal ponto que Faraó recebe essa notícia e pensa que aquele povo está perdido, porque eles estão voltando. Sabe, pode parecer às vezes que nós estamos perdidos. Algumas pessoas podem olhar e supor que estamos abandonados à própria sorte, que estamos perdidos no deserto, mas nós não estamos. É bem verdade que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não entendemos os caminhos de Deus. Eles são muito, muito mais elevados que os nossos. Mas Deus nunca vai nos guiar por caminhos de derrota. Deus nunca vai nos guiar por caminhos de morte. Deus estava levando aquele povo por um caminho mais longo, diz o versículo 17, para que eles não fossem derrotados. Escute, o caminho que Deus vai guiar você será um caminho de provisão, de paz e de alegria espiritual. O Salmo 23, versículos 1 e 2 diz isso. Deus nos guia por pastos verdes, provisão. Deus nos guia por águas tranquilas, paz. E Deus nos leva pelas veredas da justiça, alegria espiritual. Deus fez Faraó pensar que o seu povo estava perdido. Porque na ótica de Faraó, nós estamos sem saída. Na ótica de Faraó, toda crise é o nosso fim. Na ótica de Faraó, ele virá trazendo morte, destruição. Mas na ótica de Deus, nós estamos sendo conduzidos para o maior milagre que já experimentamos na nossa vida. Deus só está dando um tempo para que Faraó veja a reviravolta que ele fará na tua vida. 2. Essa nuvem fala de uma capacitação especial, vinda de Deus para a nossa vida. O versículo 21 diz que a nuvem e a coluna de fogo permitiam que aquele povo caminhasse de dia e de noite. Gente, nós estamos falando de uma multidão de pessoas. E mais da metade daquela multidão, 3/4 pelo menos, era formada por mulheres, crianças, idosos. Hoje em dia, aquela terra, você caminha com protetor solar, com roupa, tecido moderno, tênis de marca, garrafinha de água mineral na mão, ônibus com ar-condicionado, e você chega morto no hotel ao final do dia. Não tinha como eles caminharem naquele deserto, porque era muito quente durante o dia. E à noite era frio, era escuro, perigoso. Mas a nuvem da presença de Deus transformava um grupo comum de pessoas num exército organizado, capaz de marchar de dia e de noite. O Salmo 105, versículo 39, diz assim: Deus estendeu um cobertor sobre eles. Eu acho interessante, um cobertor que os protegia do sol durante o dia, e um cobertor que os aquecia durante a noite. A presença de Deus será um cobertor nesse deserto. Ela nos capacita a fazer coisas que ninguém pode fazer. Por isso, não acredite em discursos derrotistas. Não vai dar certo. Você não vai conseguir atravessar esse período de dificuldade, esse deserto. Você vai ser engolido por ele. Você deve viver acuado com medo.
Olha, os perigos são reais, é claro, são verdadeiros em alguns casos, mas o que essa gente não sabe é que tem uma nuvem sobre a tua casa, tem uma nuvem sobre a tua empresa, uma nuvem que te capacita a fazer coisas que essa gente não entende. Mas como pode? Estamos em crise. Como ele pôde? Tem gente quebrando, mas não acontecerá isso na tua vida, porque você está debaixo de uma nuvem chamada Shekinah. É a nuvem da presença. Ela renova as tuas forças, ela faz você subir com asas como águias. Você vai correr e não vai se cansar, caminhar e não vai se fadigar, em nome de Jesus. Você vai passar esse deserto e você nem vai saber como você conseguiu, mas sabe de uma coisa? Quando você está debaixo dessa nuvem, você está caminhando debaixo de uma força sobrenatural. 3. Essa nuvem fala da aliança que Deus tem conosco, da aliança que Deus tem conosco. O versículo 22 diz que Deus nunca tirou a nuvem de sobre eles. Esta palavra nunca aponta exatamente para esta aliança que Deus tinha com eles. Deus tinha um compromisso de fidelidade com aquele povo. Deus se obrigou a ser fiel a eles durante toda a jornada. Por isso Deus nunca tirou a nuvem de sobre eles. E olha que eles mereceram. Sabe por que esse deserto não vai te engolir? Porque Deus também tem uma aliança com você. Ele é fiel em tudo que faz, diz o Salmo 33, versículo 4. Esse deserto não vai te engolir, porque Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo de suas asas você achará refúgio. A sua fidelidade será seu escudo e seu broquel, diz o Salmo 91, versículo 4. Esse deserto não vai te engolir, porque aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá, diz o Salmo 121, versículo 4. Assim como a nuvem nunca saiu de sobre o povo, Deus tem uma aliança com você durante todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso esse deserto não vai te engolir. 4, essa nuvem fala de proteção contra o mal. Quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, e Faraó com seus exércitos, com seus soldados, seus cavaleiros, se aproxima perigosamente deles. Talvez as flechas até pudessem já atingir o povo de Deus. Então, aquela nuvem vai para atrás do povo, diz a Bíblia. Forma uma parede protetora, de maneira que o povo de Deus é guardado, separado dos inimigos e eles não podem alcançá-los. Em nome de Jesus, como tem profetizado o nosso pastor durante todo esse período, o Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Deus que tem uma aliança com você, Ele se coloca durante essa jornada entre você e todo mal que possa te atingir. Receba essa palavra em nome de Jesus. 5, essa nuvem fala dos cuidados divinos para com o seu povo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, traz uma imagem muito interessante. Diz que Deus conduziu aquele povo nele. Acho interessante essa expressão. Deus levou aquele povo como um pai leva o seu filho no colo. Sabe, como seu pai levava, ou aqui no colo, ou enganchado aqui na cintura, ou sobre os ombros. Deus estava conduzindo eles pelo deserto com o mesmo cuidado que um pai leva um filho pequeno. Deuteronômio 29, 5 diz que as roupas durante 40 anos não se gastaram, os calçados não se envelheceram. A nuvem os protegia do desgaste natural do sol. O que é isso? Cuidado. Salmo 78, 15 diz que Deus fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. O que é isso? Cuidado. Durante 40 anos não faltou alimento, não faltou água, não faltou roupa, não faltou calçado. Se Deus cuidou de uma população tão grande num deserto durante tanto tempo, Deus vai cuidar de você nessa quarentenazinha.
Salmo 34:10 diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Eu declaro em nome de Jesus, nesse deserto haverá provisão sobrenatural de Deus para a tua vida, porque Deus tem cuidado de você e da tua casa. Sexto e último lugar, essa nuvem fala de um recomeço. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2, diz que todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Batismo fala de recomeço. Eu tenho um conselho para você. Em vez de você olhar para o deserto, olhar para as dificuldades do deserto, olhe para a nuvem que Deus está colocando sobre a sua vida. Porque se você olhar para as dificuldades do deserto, vão acontecer duas coisas. Você vai sentir medo. E é muito provável que você murmure como eles murmuraram. Olhe para a nuvem. A nuvem é o símbolo de um novo começo. No deserto tem dificuldades, mas no deserto também tem um novo começo. Quando eles estavam ali atravessando o Mar Vermelho, eles estavam deixando para trás a escravidão. Estava acabando um tempo de vergonha e um novo tempo estava começando. Esse deserto também vai ser um recomeço para a sua vida. Eu declaro que ele é um início de um novo tempo de Deus na tua vida. Quem sabe você que está me assistindo agora, você ainda não teve um encontro com Jesus. Hoje pode ser um recomeço para a sua vida. Deus tem uma nova vida para você. Você pode nascer de novo a partir da presença de Jesus na sua vida. Ele está à porta. Ele bate agora e Ele quer entrar no seu coração, na sua vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é um recomeço, é um novo tempo. Ou quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja longe da comunhão da igreja. Talvez a sua vida esteja caminhando noutra direção. Hoje é o dia de você voltar para debaixo da nuvem da presença de Deus. Você precisa dar 2 passos muito simples. Primeiro, você precisa olhar para o alto. Ora, ninguém pode seguir uma nuvem olhando para baixo. Você não pode ficar olhando para os desertos, para as distrações, para as dificuldades dessa terra. Olhar para o alto significa olhar para Deus. Buscar as coisas do reino de Deus. Levar os seus pensamentos para as coisas que são de cima. O livro de Tiago diz que é do alto, do Pai das luzes, que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Volte o seu olhar hoje para o alto. Deus está perto de você e Ele quer se revelar para você nesse deserto. O segundo passo é deixar Deus guiá-lo. Deixar Deus guiá-la nesse deserto. Esta é a decisão mais importante e mais urgente da sua vida. Porque se você não quiser morrer, ser consumido, sucumbir às dificuldades desse deserto. Se você quiser, ao contrário, vencê-lo, ser capacitado por Deus, você quer que Ele guarde, ilumine o seu caminho, você precisa hoje entregar sua vida para Deus. Deixe Ele conduzi-lo através desse deserto. Ele, do alto, pode ver melhor que você. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele tudo fará, e Ele agirá, diz o Salmo 37:5. Se você está tomando essa decisão agora, recebendo Jesus como seu Salvador, ou voltando para Ele nesse momento, está aparecendo aqui embaixo da tela um QR Code. Ligue a câmera do seu celular, aponte para ele, você será conduzido a uma página. Nós vamos colher alguns dados seus e entraremos em contato com você. Ó Deus, entra nessa vida agora. Eu declaro em nome de Jesus que está vindo da parte de Deus uma completa transformação na tua vida. Deus está mudando agora a tua rota
e a tua rotina. Em nome de Jesus, Ele está trazendo direção, esperança e um novo tempo em nome de Jesus. Você não será engolido por esse deserto, porque há direção de Deus para a tua vida. Há capacitação, aliança, proteção, cuidado e um novo tempo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fique na paz. Um abraço.